A partir de agora, na Rádio Cultura, programa Assir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. Muito bom dia a todos, estamos aqui para mais um programa Assir em Foco. Assir em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia, todos os sábados aqui na Rádio Cultura FM 87.5. Eu, Fábio Fernandes, estou acompanhado aqui sempre com meu amigo Fernando Souza. Bom dia, Fernando. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, né? Mais um Assir em Foco. E hoje, né, nós estamos falando aqui dos estúdios da ID Agência. E hoje nós vamos trazer, né, Fábio, um tema aí que vem, podemos dizer, tirando o sono de algumas pessoas. Fala, né? Assombrando, que é pesado. Assombrando algumas pessoas, né? E a nossa ideia hoje com esse programa é trazer um pouco de clareza, um pouco de luz aí para algumas pessoas que estão com um pouco de receio sobre o tema do programa de hoje, né, Fábio? Qual que é o tema hoje, Fábio? O tema do programa é reforma tributária. Nós estamos vendo muita gente falar recortes sobre isso na internet, mas a gente precisa deixar esse assunto um pouco mais consistente para as pessoas que estão mais à margem dessa informação, né? Exatamente. Bom, e você que está chegando agora, né, falando aqui no Assir em Foco, tá? O assunto é reforma tributária e esse tema, ele não impacta somente empresários. Às vezes a gente está falando sobre um tema reforma tributária, às vezes o nosso ouvinte que está nos acompanhando em casa, né, ou vai estar acompanhando de repente aí, né, pelas mídias sociais depois, pelo YouTube, pelo Spotify, mas eu não tenho empresa, eu não tenho negócio, não sou empreendedor, em que isso vai impactar na minha vida? Fica aí com a gente que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vocês vão entender a amplitude do tema e como isso pode impactar, tanto no meio empresarial, quanto também, né, na vida da comunidade, como que isso vai chegar no consumidor final, né? E para falar sobre o tema de hoje, né, que é um tema que promete simplificar a cobrança da carga tributária do nosso país, né, Fábio? Porque a gente quase não paga imposto, né? Mas o tema, ele promete simplificar a cobrança de imposto, aumentar a transparência, né? Muitas vezes a gente fala, mas eu pago o imposto, mas não sei para onde esse imposto vai, né? Então, esse projeto, ele traz também a promessa de transparência da aplicação desse recurso, né? E também a promessa aí de tornar o ambiente de negócio cada vez mais competitivo. E para falar, entender se todas essas promessas têm a tendência de serem cumpridas mesmo, né? Hoje nós vamos receber dois caras que são feras no assunto, dois especialistas no assunto, né, Fábio? Sim, essas duas pessoas que estão com a gente hoje aqui têm estudado bastante, já fizeram algumas palestras também para instruir as pessoas aí nos seus meios, né? Eles têm divulgado essa informação até bem mais embasado do que muita informação que nós temos visto por aí. Por isso que nós trouxemos aqui para poder falar, né, pessoas de calibre aí para poder falar sobre esse tema. Exatamente, né? Bom, nosso primeiro convidado, ele é advogado especializado em direito empresarial, societário, civil e também, né, especializado em direito do agronegócio. E não poderia faltar direito tributário. Ele é sócio fundador do escritório Freitas Leonardi, Advogados e Associados, e é host do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. De quem nós estamos falando? Nós estamos falando do Dr. Elvio Flávio de Freitas Leonardi. Bom dia, Dr. Elvio. Bom dia, Fernando. Bom dia, Fábio. Bom dia aí aos ouvintes da Rádio Cultura de Rolândia. Realmente, hoje vamos falar um pouco sobre reforma tributária, vamos entender um pouco sobre esse assunto que vem assombrando os empresários, assombrando muitas pessoas aí nesse país, no nosso país, no Brasil, e vamos entender um pouco, né? Sobre esse tema e tentar sanar algumas dúvidas ou algumas inconsistências, incongruências que o pessoal tem visto aí no dia a dia. E para vocês entenderem a profundidade no assunto que o Dr. Elvio tem, ele tem o podcast lá, Tributário ao Pé do Ouvido, eles estão chegando quase no centésimo episódio. Tá chegando. Então é uma coisa que tem acontecido que desde que começou a falar sobre esse assunto, eles já começaram a se inteirar e discutir e trazer, né, elucidar cada tópico ali, né? Desde os primeiros episódios nós falamos sobre reforma tributária. O primeiro deles foi justamente com um dos
assim, mentores ou mais entusiastas dessa reforma tributária que é, né, o deputado federal Hawley. Né? Ele, acho que o terceiro, quarto episódio, ali no comecinho, em 2019 ainda, falávamos desse assunto, quando embrionariamente as principais propostas de emenda à Constituição estavam sendo iniciadas, né? As discussões desenhadas, e as discussões eram todas ainda muito pequenas nesse momento. Então, e já buscávamos esse tema, até porque a gente fala de reforma tributária, em toda eleição presidencial a gente fala de reforma tributária, né? Sempre foi o tema do momento. E por muito tempo a gente não conseguiu explorá-lo. E agora veio, né? E existe a possibilidade da gente continuar falando, né? Existe. E a gente não vai deixar de falar dela, porque só para se ter uma ideia, temos uma primeira transição que vai até 2032. Vamos apresentar o Márcio. Mas... o Márcio tá aqui ao lado e eu tô falando já de um monte, né? Perdoe. A gente trouxe, né, palestrando o advogado tributarista. O advogado gosta de falar, gente. E ele gosta de falar, né? Então, para pôr aqui um contrapeso, vamos assim dizer, né, nós temos ele também, né, já apresentado, né, que é contador, né, com uma vasta experiência, mais de 20 anos de experiência em contabilidade, gestão financeira. É sócio fundador também, né, da Acon Assessoria Contábil, já presidiu o Codese, já presidiu essa casa, né, já presidiu a CIR também, né. De quem nós estamos falando, Fábio? Tem muito mais coisa do Márcio, mas a gente teve que resumir, tá? Do Elvio também a gente resumiu bem os currículos hoje, porque como o Fábio colocou nisso, né, os meninos, o calibre é grande aqui, né? Mas nós estamos falando aqui do nosso amigo Márcio Lopes do Carmo. Tudo bem, Marcião? Bom dia, Lopes. Bom dia, Fabinho, bom dia, Fernando, Elvio. Elvio, que é o nosso palestrante aqui. Eu achei que eu não ia nem precisar falar hoje, né? Eu vi que vocês estão rindo, você ficando mais tranquilo na cadeira aí e tal. Mas o tema realmente é importante, tem muita coisa sendo discutida, falada, e às vezes coisas que a gente vê que não tem muito fundamento. Então é importante a gente trazer aqui nosso público, né? Um bom dia ao público aí que assiste a rádio. De uma forma simples, o que vai mudar realmente com essa reforma tributária, que as mudanças realmente são profundas. Né? Ô Márcio, eu acho uma coisa importante, né, que você citou agora também, que é essa questão, né, estão se ouvindo coisas por aí, né, e tudo que a gente vê de rede social, a gente ouve, às vezes o assunto pega pela metade e termina antes do final, né, de concluir as ideias. Então, talvez seja importante, né, já pedindo para vocês dar um pouco de atenção nesse episódio, para pegar algumas coisas que tem começo, meio e fim, que são, assim, bem prudentes, né? Pra que você saiba ao longo do caminho. É que muitas vezes a pessoa posta alguma coisa pra tocar o terror, porque o terror é que chama atenção. Dá engajamento. Então, muitas vezes é um terror que não é, né, tão ruim assim, mas é claro que em alguns casos é pior, mas tem coisa que é boa. Exatamente, tem coisas que são melhores, tem coisas que são piores, mas geralmente o pessoal foca aí no terror, porque daí é o que dá ibope, né? É o que dá curtidas. O terror chama atenção. E pra gente, então, né, entrar no assunto, né? Já entramos, mas pra gente colocar os dois pés nesse assunto, pra quem tá chegando, né, tá nos acompanhando agora e às vezes está se perguntando, mas o que é essa reforma tributária? Do que eles estão falando, né? Então, pra gente só alinhar, né, com quem está nos acompanhando, ali um breve alinhamento de informação, de conhecimento. O que é essa reforma tributária, né? Qual que é o objetivo dela? Tá? Devolvo a pergunta para vocês. Vai lá, vamos lá. Então a ideia inicial é revisar o caótico sistema tributário que nós temos no país. Ou, assim é adjetivado por muitos, né? O caótico sistema tributário. Não à toa, desde a década de 60 tem um livro chamado Manicômio Tributário, que falava exatamente sobre o sistema tributário nacional. Então, ele era chamado assim, né? E aí, então, a ideia é reformular as bases tributárias. Ou seja, mudar toda a estrutura, em especial essa reforma, a estrutura da tributação do consumo, ou seja, dos bens que nós consumimos no dia a dia. Então, essa foi a ideia principal, e trazer ali um tributo, né, juntar vários tributos em dois específicos, e fazer com que isso torne mais simples e transparente a relação
fisco contribuinte. Ponto. Sim. Essa é a ideia inicial e principal. Perfeito. E aí se deu o nome, né, desses tributos novos em substituição a outros, né, de um IVA. Um IVA dual, ou seja, são 2 IVAs em um só. Que é a contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços. E aí deixaria, assim, de estar presente, basicamente, no nosso contexto, outros tributos que hoje conhecemos há bastante tempo, que é o ICMS, que é o ISS, que vão formar o IBS, e o PIS e a COFINS, que vão formar a CBS, tá? Perfeito. Essa seria a ideia. E, de certo modo, originalmente também se extinguiria o IPI, mas ele acabou ficando, não é? Mas aplicável apenas à Zona Franca de Manaus. E, por último, já que extinto o IPI, foi criado um novo tributo chamado Imposto Seletivo. Então, ou seja, um dual. É um dual que acaba virando 3, né? Juntaram-se 4, viram 3,5, vamos dizer assim, né? Porque o IPI ficou só para um local. Era 4, virou quase 4. Né? Já começa a coisa no Brasil a complicar um pouco, né? Porque no resto do mundo é um IVA só. O Brasil já inventou o dual IVA, né? O imposto único é dual. E aí também a questão é igualar, né? Porque hoje no Brasil tem muita isenção, redução de base, alíquota zero, em diversos setores, tem regime especial para tributação, então algumas empresas têm diferenciação muito grande na competição, porque tem um regime especial, paga menos do que outro. Aí também a ideia é deixar isso igualitário, né? Para que todos tenham a mesma concorrência. Então, nesse sentido, mudou muito, como o El falou, né? O Brasil é um manicômio tributário. Eu estou no dia a dia ali, né? A gente sabe a dificuldade, e a dificuldade do empresário também é muito grande. Então, realmente, nesse sentido, veio para ajudar muito, né? Nós temos 2 bases tributárias, né? Que essa reforma que houve é a reforma do consumo e ainda tem a reforma da renda, que daí é sobre lucro, né? Sobre renda. Então, essa reforma já começaram a pincelar alguma coisa, mas ainda não foi feita. Então, nós temos agora, nesse primeiro momento, a reforma do consumo. Perfeito. Bom, então para quem está nos acompanhando, né, é interessante vocês ficarem atentos, porque nós estamos falando sobre uma reforma tributária que impacta sobre o consumo. Tributo sobre consumo, né? Quem não consome no Brasil, né? Então todos que estão nos acompanhando, você é consumidor. Então isso vai afetar de alguma forma, né, a todos nós, né? Nós já tivemos várias pinceladas, vamos assim dizer, de reformas tributárias no passado. Alguma dessas reformas, né, chegou ao nível do que se propõe para agora? Não. Essa reforma de hoje, eu digo que é um novo paradigma, tá? Porque, a começar por quem institui o tributo. Quem vai instituir esse novo tributo. Na verdade, ele já foi instituído por uma lei, né, uma lei complementar número 214, e quem é o competente, ou quem foi o competente, ou quem a Constituição disse que era o competente para a criação desse novo tributo, ou desses 2 novos tributos, seria a União a partir de uma lei complementar. Então, o Estado e o município perderam, de certo modo, na minha concepção, grande parcela de competência tributária, porque eles não instituem mais os tributos de ISS e de ICMS, como é hoje, né? E vão ter que se subordinar a uma lei nacional, que é a Lei Complementar 214, para instituir o IBS e o CBS. O que vai acontecer é que agora, a partir desse momento, e depois da votação de mais uma lei que está em discussão no Congresso Nacional, vai caber apenas aos estados e municípios a instituição da alíquota desses tributos. Sim. E se eles não instituírem ainda, se eles não quiserem, inclusive eles podem não querer instituir, vai ser aplicada uma alíquota padrão, base, que será criada por resolução do Senado. Vejam, se os estados quiserem ficar quietinhos, eles nem isso. Vão perder, não tem nem ter esse trabalho, vão perder toda essa capacidade de criar o tributo, né? Vão deixar de exercê-la. Então, esse é um dos grandes. É só uma vírgula, essa é a maior crítica a essa reforma, que os estados vão perder capacidade tributária, tá? Mas, por outro lado,
essa unificação da legislação traz justamente mais, de certo modo, segurança para as pessoas envolvidas no ambiente tributário, o contribuinte, o próprio Estado, que vai ter uma Estado de forma ampla, né, que vai ter uma unificação da legislação aplicável. E também na parte aí, o Márcio pode nos trazer luzes sobre isso, na parte fiscal, que é o tempo de apuração, o trabalho que você vai ter em relação a quantidade de horas que você precisaria para fazer isso, e para o contribuinte final, que vai ter e vai saber exatamente quanto que ele vai pagar de tributo incidente sobre o consumo, de tributo sobre o consumo, porque sobre o consumo ainda tem outros tributos, como o Márcio colocou. Ainda tem os tributos, os reflexos, os tributos sobre a folha e da renda. O Márcio, a gente tem ouvido alguns municípios até comentando, né, que tem alguns prefeitos, né, com um pouco receio dessa reforma, de como isso pode impactar nas receitas dos municípios e do Estado. Vocês acreditam que vai ter impacto, de fato, na receita dos municípios, nos estados, de como eles, o recurso que eles recebem hoje, do valor que eles têm para gerir hoje? Com certeza vai ter impacto, sim, porque muda a sistemática da forma de que o município ou o estado recebe esses recursos, né? Porque os estados, principalmente os estados que são produtores, então os estados produtores que hoje, né, Paraná, no sistema que é hoje, esse recurso fica para quem produz, né? Para agora, a partir da reforma, o recurso vai para o destino. Então, vai ter Rolândia, por exemplo, né? Vai ter um impacto porque Rolândia é produtora. Rolândia tem grandes indústrias, né? Produz muito, manda isso para todos os estados do Brasil, para fora do país. Então, vai mudar a forma de calcular o retorno desse tributo para o município, porque a partir da reforma, o que vem para o município é o que o município consome. Não mais do que o município produz. O Márcio, e essa alíquota que o Elvio falou que vai ficar a cargo dos estados e municípios para poder determinar, isso que vai influenciar nesse recolhimento, ou isso vai só somar na alíquota do IVA? Hoje o que acontece é o seguinte, existe uma guerra fiscal para que os municípios ou os estados consigam atrair indústrias, né, empresas para se instalarem Até tem aquele negócio da diferenciação do estado lá, né? Aí você tem o Paraná, o ICMS é 19,5%, o estado de São Paulo é 18%, então tem essa questão que é a tal da guerra fiscal. Então vai existir uma diferenciação de alíquota, mas não vai impactar mais o local, quer dizer, não vai impactar mais para essa guerra fiscal, porque independente de, eu estou instalado aqui, e o estado, o município de Rolândia resolveu diminuir a alíquota do ISS, o impacto vai ser só para o município de Rolândia. Porque Rolândia teria 2% de ISS, é 1,5%, é Rolândia que vai receber 1,5%. Né? Então o impacto é diretamente no município. Então o município vai ter que tomar cuidado com a alíquota que escolher, porque pode ter uma invasão de prestadores de serviço, de indústria, né? Esses estudos já estão sendo feitos pelos municípios. Eu sei que aqui em Rolândia já está sendo feito o estudo de impacto. Esse impacto não vai ser imediato, porque ele já tem previsto um fundo que vai por muitos anos aportar dinheiro para quem teve perca de arrecadação. Para equilibrar a caixa. Porque, como o Elvio falou, o maior medo dos estados e dos municípios em relação... Perdeu realmente a autonomia de legislar pelo seu próprio imposto, né? É também essa questão da perca de arrecadação. E por isso também é que tem essa transição tão longa, né? Nós vamos começar com essa reforma com teste agora em 26. Em 26 é para eles balizarem essa alíquota, que até hoje nós não sabemos qual vai ser. E depois, para o federal, que já vai ter o impacto vai ser menor em relação a essa diferença, já em 27 já está implementado 100%. Agora, para os estados e municípios, começa em 29 e vai até 33. Implantação definitiva em 33. Só que essa questão que o Márcio colocou do impacto nos municípios, que você comentou também, Fábio, e dos estados, vai até 2075. Por conta do fundo, Por conta desse fundo. Só que a gente está com um pequeno problema. A notícia de ontem foi que o fundo deveria receber uma quantidade em bilhões de reais para poder suportar o ano que vem.
Já o primeiro pagamento seria esse ano que vem. Agora, eu até tentei aqui encontrar a notícia de novo e acabei não conseguindo, mas a notícia foi que pouco menos de 1% é que está no orçamento para entregar para o fundo. Então a gente pode ter um problema já na largada, que é a questão do fundo e a compensação da perda de receita por conta dessa questão específica, que é a mudança do local do local onde será arrecadado o tributo, da origem para o destino, né, e quem vai receber o resultado dessa tributação. Então a gente, me corrijam se o meu raciocínio estiver incorreto. Nós podemos dizer que mais do que nunca, o que a gente sempre trabalha dentro da associação, que é trabalhar a retenção do consumo dentro do nosso município, né? Fazer com que as pessoas valorizem o seu comércio, mais do que nunca isso na prática vai ser necessário, porque se eu não valorizo o meu comércio, né, a minha indústria, o meu município e adquiro meus produtos fora, a arrecadação está sendo para o município vizinho, vamos assim colocar. E aí o meu município vai ter menos recurso para aplicar dentro das atividades que ele precisa desenvolver. Do município. Sim, exatamente. Com certeza. Exatamente, é isso. Até eu só... Tá terminando o bloco? Não, ok. É uma questão que eu já disse em outro momento, conversando com alguns amigos, é que na verdade não é que não teremos mais guerra fiscal. A guerra fiscal vai se transmutar numa guerra pelo consumidor. Eu tô pensando aqui, né? O grande desafio dos próximos gestores municipais é criar uma cidade consumidora. Sim. Exatamente. Mais atrativa para o consumidor, né? Mais atrativa. Não é criar uma cidade de indústrias. Né? Então... É criar uma cidade de consumidores. Um comércio, o ponto final, né, tem que ser pujante e não mais o início da cadeia. É o final da cadeia que agora que nos vai importar. Agora que eu tô entendendo, porque tem um prefeito tiktoker aí que fica falando, vem morar aqui, não sei o quê, vem morar aqui na minha cidade, venha morar na minha... Esse cara já tá chamando gente. Cuidado, esse cara aí deu problema, né? Foi afastado do cargo. Não, mas ele fica, vem morar na minha cidade, exatamente. Isso vai mudar muito a forma das cidades se organizarem, né? Com certeza, se planejar. Então, assim, quanto mais gente aqui, melhor. E a cidade aqui, mas para trazer gente, a cidade tem que dar qualidade de vida, né? É isso. Eles vão ter que se preparar, né? Fazer uma programação para até 2033, né? Quando implanta efetivamente virada, né? Ter uma cidade estruturada para isso, né? E por que eu puxei essa pergunta? Porque quem está nos acompanhando às vezes fala assim, mas vocês estão tratando de reforma tributária, isso vai impactar as empresas e tal. Então isso a gente conseguiu trazer de uma forma muito fácil de ser entendida e mensurada, né? Para você que está nos acompanhando, né? Se essa mudança pode impactar diretamente na sua vida. Se você deixa de consumir no seu município, deixa de ter arrecadação. Exato. E a consequência o município não tem recurso para aplicar em melhorias uma reforma da sua rua, melhorias básicas do dia a dia. A mudança de pensamento também de quem mora em cada uma das suas cidades. Exato. Eu tenho que consumir aqui do meu empresário local, porque o dinheiro vai para minha prefeitura. E indo para minha prefeitura, a prefeitura vai ter dinheiro para o básico, né? Para manutenção das escolas, dos serviços públicos na saúde, todas as questões, né? Então, e nós temos visto, né, uma tendência, né, global, né, que é a compra online, né? Isso aí já foi discutido, como é que vai ser isso aí? Não, aí você vai informar o endereço de onde você consome. Então quem comprar online... Hoje fica para os estados ou para o município que está instalada a sede. Agora, a partir da reforma, não. Se você comprar online, o recurso vem para a cidade. O CEP que tiver lá é o CEP. Exatamente, é o CEP do CPF que comprou. Tem um fator positivo, então, né? No final ainda vem uma luz pra gente ainda, né? Com o aumento do consumo digital, né? Então, pelo menos esse recurso vem para o município, né? Vem para cá. E se a gente pensar que, assim, do nosso público nos acompanha, né? Eu acho que a grande maioria até da nossa cidade, né? Acho que por mais que a gente tenha grandes empresas, a grande maioria são micro e pequenas empresas, né? Sim. Qual o impacto maior vai ser, principalmente nesses nichos de micro e pequenas empresas? Vão sofrer um impacto muito grande? Não? Serviços? Como que vai ser essa... Bom,
Na micro e pequena empresa que está no Simples Nacional, ela vai ter a opção de estar nessa nova tributação ou não. Como regra, ela não sofreria impacto, porque a tributação continuaria dentro do Simples Nacional. Contudo, vai haver a possibilidade de que esse empresário, e aí eu indico sempre para quem vende para um público também empresarial, não B2B, a possibilidade de ele apurar o IBS ou CBS como contribuinte desse IBS CBS, não só em relação àquele pequeno percentual que vai compor a alíquota do Simples. Porque ele vai gerar o crédito completo daí, e não aquele crédito pequenininho. Simplificando ali um exemplo, né? O Simples vai voltar a ser como era anteriormente a 2007. Para quem é empresário um pouco mais tempo, vai se lembrar de que você poderia estar no Simples para recolhimento dos tributos ali, INSS, imposto de renda, contribuição social. Naquela época era um pouco mais abrangente, você colocava PIS e COFINS junto também. E você poderia recolher o ICMS por fora. Então você era Simples no federal e regime normal no estadual. Agora você vai poder continuar no Simples para recolhimento dos tributos sobre a folha, sobre a renda, e aí você ser contribuinte do IBS-CBS. E aí que vem a questão da micro e pequena empresa, como ela falou, principalmente para aqueles que prestam serviço ou que vendem mercadorias, produtos para outras empresas, de fazer um planejamento tributário bem feito, analisar, fazer uma análise da sua carteira de fornecedores, dos seus clientes, porque muitas vezes quem vai pressionar a mudança é o próprio cliente, né? Porque você é do Simples, você vai gerar um crédito referente ao que você paga dentro do Simples, diferente de quem não é no regime do Simples, que vai dar aquele crédito que pode chegar a 28%. Essa é a previsão. Então, 28 é a previsão ali. Estão dizendo 28, tem gente que fala até um pouquinho mais, né? Então, assim, as empresas vão ter que fazer um dever de casa, de fazer essa análise, né, para ver quais são os impactos que vai ocorrer. E isso vai ser uma questão competitiva aí de mercado, né? Eu dou crédito, eu não dou crédito, como é que vai ser? Então você vai ter que estudar o seu público, principalmente, e também a sua cadeia de fornecimento, o que elas te geram de crédito, porque houve uma amplitude também naquilo que você pode tomar crédito. Então, por isso que tem que ser bem estudado, porque hoje você não pode tomar crédito de prestação de serviço, não pode tomar crédito de consumo, e a partir da reforma vai ampliar esse leque de crédito, porque você vai poder tomar crédito de todas as aquisições que você fez de contribuintes do IBS-CBS. Isso vai causar uma concorrência do tamanho de empresa, né, para poder fornecer esse crédito, né? Sim. Porque o cara vai estar numa categoria e o outro vai estar em outra, não vai poder ofertar a mesma quantidade de crédito. Aí né? que vai estar, mas aí tem uma questão importante, porque além dessa questão do tributo vale aí uma atenção aos empresários para que procurem os seus consultores, tanto da área econômica, da área contábil e jurídica. Para quê? Porque ele vai ter que pensar muito bem como formar esse preço. Porque assim, o pessoal do Simples pode ser que ele não tenha ou não dê todo o crédito, mas ele vai poder ter um preço menor em comparação com aquele que está no regime do IBS-CBS. Então ele vai ter que observar isso, até porque, veja, é uma questão que é importante a gente lembrar. O tributo agora, ele é por fora. Isso é um dos motes da reforma, porque a reforma busca transparência. Pelo menos nesse sentido a gente vai ter uma certa transparência. Porque hoje eu compro um bem que custa R$100. Todos os tributos estão neste preço, nesse valor de R$100. Agora, no âmbito da reforma, não muda essa sistemática, porque o tributo vai estar por fora. Se eu mantiver o meu preço igual eu tenho hoje, de 100, esse preço, e a gente considerar que uma alíquota de 28, o preço final para o consumidor vai ser 128. Tributou duas vezes. Não é que tributou, porque eu tenho lá, se for pensar no preço de hoje, 100, onde eu já tenho os tributos incorporados nesses 100.
tá? Então, quando eu recebo 100, eu vou pegando lá 18% de ICMS e entrego para o Estado. Um tanto lá de imposto de renda e CSLL para a União. Mais PIS e COFINS para a União. E aí eu tenho taxa, tal, contribuição do INSS, me sobra ali 50, para depois eu pagar os meus custos efetivos, tá? No CBS-BS, não. Você vai ter os outros tributos, né, que não fazem parte dessa relação de consumo, mas você teria que deduzir do preço, a formação do preço não pode levar em consideração o valor dos tributos sobre o consumo. Sim. Pelo menos uma parcela dele a partir de 2027 até 2032 e 33 efetivamente. Então, imaginemos, o preço final, aí eu estou chutando, tá? Sem fazer cálculo nenhum. Ao invés de 100, tem que ser 82 para aplicar a nova alíquota, porque você tirou aquele ICMS antigo, que eram 18, entre aspas, para um cálculo bem besta. O cálculo não é esse cálculo que eu estou dizendo é errado, mas só para ficar fácil de entender. Volta para 82, aí você aplica o 28. Aí o preço final é 28 mais 82, dá um pouquinho mais de 100. Mas não chega aos 128. Mas não chega aos 128. E uma vez estabelecida a categoria, ele vai ter essa carga tributária, por exemplo, 28, ou eu posso ter um produto 25, outro produto 28, vai ter essas variações dentro de cada empresa. Não é empresa, é segmento econômico. Segmento econômico. Segmento econômico. Mas são poucos os itens que vão ter benefício ou vão ter redução, né? Não sei, alguns que a gente que vai ter são os produtos alimentícios, esses vão ter diferenciações em alíquotas, não vai ser os 28. Então, agronegócio, então venda de soja, de milho, esse tipo de produto vai ter diferimento, vai ter redução de alíquota. Serviços como saúde, educação, hotelaria, restaurantes também terão alíquotas diferenciadas, serviços de profissionais com profissão regulamentada, aqueles que têm conselhos, né? Não, tava simplificando, né? Agora tem todas essas condições. Né? Olha, assim, simplificou muito. Tanto, né? Se a gente pegar como base que nós tínhamos anteriormente 27 legislações estaduais e 5 mil e poucas legislações municipais para conhecer, e nós passamos a ter ali uma só, e simplificou muito, né? Nesse caso. Mas o brasileiro nunca consegue simplificar tantas coisas. O brasileiro sabe. Já começou criando um imposto único dual. A gente não pode esquecer também que tinha a federal, né? Tinha a lei Candir, tudo isso, né? Tinha a lei do próprio ISS federal. Então você tinha um emaranhado de lá, vamos chutar ali 5.600 leis, fora os regulamentos. Facilitou bastante. Fora os regulamentos, né? Se pegar o regulamento do Paraná, só de semestre tem 5 mil páginas. Só pra gente deixar uma pergunta no ar, né, para os nossos ouvintes aí, vocês podem responder as perguntas na volta do intervalo, tá? A gente teve, né, e ainda tem um crescimento muito grande do microempreendedor individual, o MEI. Como fica o MEI com toda essa mudança? Depois do intervalo. Você está ouvindo ACIR em Foco. Atenção, empresário! A campanha Show de Prêmios ACIR 2025 está de cara nova, com vale compras de até R$10 mil. Todas as empresas participantes terão clientes premiados. Participe! Fale com nossa equipe pelo 43-3256-1063. E você, consumidor, compre nas lojas identificadas, peça o seu cupom e concorra. ACIR, juntos somos mais fortes. ACIR em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. Estamos de volta, programa ACIR em Foco, todos os sábados aqui na Rádio Cultura FM. Lembrando para você que todos os programas que você vê aqui, na quarta-feira da semana seguinte, esses programas vão para todas as redes sociais da Associação Empresarial, pro YouTube, pro Spotify, vão ter divulgação no perfil da ACIR no Instagram, e também estão lá no nosso site acirnet.com.br. Vale a pena acompanhar, tem muito conteúdo bom lá para você, empresário, para você, cidadão de Rolândia, ficar por dentro do que está acontecendo na cidade. Vamos lá, Fernando? Vamos lá. Olha, e tem conteúdo de tudo que é tema, né, Fábio? Tem uma diversidade muito grande lá. Bom, nós deixamos uma pergunta no ar, né, para você que está nos acompanhando e está aguardando essa resposta, né? Vou pedir aqui pro Márcio, né, dar uma resposta pra gente.
E para o MEI, né, um microempreendedor individual, o que muda com essa reforma tributária? Sim, basicamente no dia a dia do MEI não vai ter alteração, vai continuar pagando aquele valor fixo que ele já paga. Agora ele pode ter sim um prejuízo em relação à competitividade com outras empresas, né? Porque a partir do momento que as outras empresas darão crédito, né, para aquele MEI que presta serviço para empresas, o MEI não vai ter crédito para ser transferido. Então isso, né, é uma questão que tem que ser avaliada. E aí vai depender muito realmente do preço, né, na hora de fazer a oferta ali da prestação de serviço. Uhum. Mas assim, no dia a dia, né, vai continuar pagando aquela taxa fixa. Quem é do comércio vai estar recolhendo aquele valor fixo, do prestador de serviço também, não tem muita alteração. O empresário que está nos acompanhando, que às vezes ele é MEI, né? Às vezes ele está falando, mas por que eu não vou poder, né, gerar crédito? Por que ele não pode gerar crédito? Por conta do benefício fiscal que ele vai usufruir, né? Então a ideia da reforma é acabar com todos os benefícios fiscais. Uhum. Ficaram alguns, Simples Nacional e o MEI. O MEI, na verdade, às vezes as pessoas até confundem, né? O MEI, por ter CNPJ, acha que é uma empresa, uma pessoa jurídica, e na verdade não é. É a pessoa física, é a própria pessoa física que tem um CNPJ só para fins tributários. E como o Márcio colocou, o MEI continuará pagando com a sua alíquota fixa. Então, e dentro dessa sistemática vão estar lá todos os tributos, inclusive IBS e CBS. Só que ele não vai gerar o crédito. É igual a ideia do Simples Nacional. Como é um benefício, é uma tributação específica, né, reduzida, você não gera o crédito, né, ou gera o crédito menor, no caso do Simples, ou você tem que optar pela apuração de IBS e CBS de forma comum. Né? E não gerando crédito, ele vai ter que pegar todo o débito que veio de jogar na nota. A questão é o seguinte, Fábio, se nós pegarmos aqui, eu vendi essa caneca para uma indústria, ou para uma empresa comercial. Então ela custou lá R$50. O custo para quem está adquirindo, que vai revender, é os 50 menos os 28. Vamos colocar que seja 28. Uhum. Se ele comprar do MEI por menos de R$50, o custo é R$50. Então é aí que vem a perca da competitividade. Entendi. Por o MEI, para ser válido, vamos imaginar o seguinte, o MEI, ele teria que vender a 46, que é 28% de 50, né? Uhum. É isso? Não. É. Ué, 28% de 100 não é 28. 28. No 50... 14? 14, 46. Teria que vender 46. R$46. Ou menos até, porque daí é 28 sobre aquele valor, né? Então, Às vezes, pra ser vantajoso, tem que... Para resumir, Porque advogado não sabe fazer o preço do produto do MEI ou de um Simples vai ter que ser pelo menos uns 28% menor do que o outro. Do que o outro Então normal. aquele empresário hoje, que ele tá ali no MEI, né, um MEI fictício, né? Ele tem um faturamento bem maior, ele declara só o teto do MEI, né, para pagar menos imposto. Não vai ser tão interessante mais, né? Na verdade, aí nós vamos entrar numa outra situação da reforma tributária. Porque não muda só tributos na reforma tributária. Exatamente. Muda a sistemática inteira da forma de arrecadação de tributos, né? Então nós podemos entrar nessa seara já, se for... O Márcio não quis falar, mas é um nome feio. Chama Split Payment. Eu queria falar justamente É o Split Payment. A arrecadação do tributo é feita na compensação bancária. Perfeito. Eu já fiz a pergunta já pra gente entrar nesse tema mesmo. Então tá bom. Então foi proposital. Porque assim, o Split Payment, ele entra em vigor já a partir de 27 mesmo, né? Com o IBS, com o CBS. E o valor vai ser recolhido na fonte. Hoje nós temos alguns tributos que são retidos na fonte, agora vai ser recolhido na fonte. Ou seja, o split, que é a divisão, né? Então, quando você receber o valor da sua caneca aqui, que você vendeu por 50, você não vai receber os 50. Você vai receber os 46 e os 14 já vai ficar para o Estado, o governo já pegou já. Exatamente. Então, aí, com isso nós temos duas situações. Um impacto no fluxo de caixa das empresas, porque as empresas hoje trabalham com esse recurso, né? Esses R$14 são trabalhados no fluxo de caixa da empresa. Ela tem 30 dias para pagar.
e agora não vai ter mais. Esse é um ponto. Acabou-se as guias. E então. Outro ponto... Ainda vai ter. Ainda vai ter guia, porque às vezes tem alguma complementação. Venda parcelada, né? Você vendeu parcelado. Porque não é porque você vendeu parcelado, você tem que pagar na hora que recebe. É que se você não recebeu tudo, você vai ter que pagar só quando você recebeu. Não, você vai pagar no vencimento. Perfeito. Né? E aí, então, nós temos essa situação que o controle vai ser financeiro. Então vai ser a conta bancária que vai controlar. Então aí entra o MEI, como você comentou, o MEI que só declara aquilo que ele pede de nota fiscal. Mas se ele recebe na conta bancária, ele vai ter problemas. E fica mais nítido esse problema, né? Vai ficar totalmente exposto, né? Ô Márcio, você na figura de contador, né, tá nesse ambiente aí, você também é delegado do CRC, conhece tantos contadores, né? Esse assunto no meio de vocês, o que vocês falam da saúde das empresas baseado nesse benefício que elas têm hoje de pagar em 30 dias, né? Vai dar um impacto assim de tem empresa que não tem saúde para trabalhar sem esse recurso? Fábio, a gente sabe que a realidade hoje do país não está assim, tão boa, né, pro empresariado. A gente tem muitas empresas endividadas e com certeza isso vai dar uma piorada na situação, né? Principalmente aquelas que usam recurso de terceiros, né? Quando a gente fala recurso de terceiros é empréstimos bancários, desconto de duplicata, porque é outro impacto. Por exemplo, quando a gente fala dessa situação, né, do fluxo de caixa. Hoje você faz uma venda lá de R$1.000 e eu faço o desconto de duplicatas. Eu desconto os 1.000. A partir da reforma tributária não é mais 1.000 a sua venda. Você vai ter que descontar com valor, né, líquido, tirando ali R$280. Então vai ser o impacto, ele vai ser razoavelmente profundo aí no fluxo de caixa das empresas. Então a gente pode fazer, né, só fazendo um parênteses aqui para os nossos ouvintes aí, que a gente sabe que o MEI, a gente tem um número muito grande de empresas, né, MEI em todas as cidades. Eu acho que praticamente o MEI, às vezes muitos municípios, é superior ao número de empresas somadas outras todas, né? Então você que está aí classificado como MEI, né, que fatura muito acima do teto e faz a sua declaração só ali dentro do teto, só para continuar com o MEI e pagar pouco imposto, comece a se preocupar, busque um contador, busque orientação de como você pode fazer essa transição. Porque a partir de que ano que já começa toda essa... O ano que vem começa um teste. 2027 a coisa já começa a andar de verdade. Tem um ano, tá? Tem um ano ainda ali, né? Dependendo, né? Para você se adequar, porque, como, né, o Márcio já deixou claro aqui, acabou esse modelo de sonegação, né? Esse jeitinho brasileiro não vai ter como mais. Esses dias, né? uma pergunta que me fizeram, mas o governo vai ter como fiscalizar isso? Vai ter como pegar? Eu falei, cara, pensa em relação a poder computacional para processar tudo isso, né? Hoje nós temos um sistema de Pix. Quantos milhões de Pix são feitos por minuto aí? Então, poder computacional eles vão ter. Tanto é que já foi anunciado aí que eles estão desenvolvendo com um servidor lá 150 vezes mais potente do que o servidor do Pix. Então você imagina... O nosso supercomputador do Brasil é na Receita. Mas é só uma questão importante, Fernando. A gente tá falando do MEI, né? Sim. Só que isso vale para todo mundo. Né? Para todos, tá? Para todo mundo. Quem tem limites, né? Assim, o MEI tem, que é R$81.000, salvo engano, né? Tá certo, 81, né? Até hoje, 81. Sim. Estão prometendo aumentar, mas não aumentou. Mas ninguém falou nada ainda. Mas também temos um outro limite importante, uma outra gama de pessoas jurídicas, né, que é o pessoal do Simples, que tem um limite, 2 limites, né? Tem um teto, um subteto e um teto. Que é o 3.600.000 e o 4.800, não é? E aí a gente vai ter esse problema. Então... Acontece a mesma lógica, acontece. A mesma lógica. E o que o pessoal faz, né, no Simples? Você vê aí o pessoal do comércio, da indústria, tem lá 5, 6 CNPJs para ficar no Simples. Meu, esqueça, isso acabou. Além de ser uma fraude fiscal, efetivamente, desde sempre, e você acabava mantendo isso porque... queira ou não, mesmo com toda a fiscalização que temos hoje, ainda você tinha uma falta de, vamos dizer assim, de braço para finalizar todas essas
essas fiscalizações, porque o computador pode apontar, mas ele não consegue depois finalizar, ainda, né? Não conseguia. Precisava do auditor ir lá e fazer a fiscalização, acompanhar e tudo mais. A partir, é o que se promete, a partir da implantação da reforma tributária, esse supercomputador aí vai fazer tudo. Inteligência artificial que temos hoje e tudo mais. Então, assim, essa hipótese, essa circunstância específica vai acabar. Então, ou você vai se regularizar ou fazer um correto planejamento empresarial, porque aí nem é mais em planejamento tributário, é um planejamento empresarial que vem em conjunto com o planejamento tributário, ou você vai ficar fora do mercado. Podemos dizer então que a gente sabe, né? Se a gente pegar, a gente conhece muita gente que faz isso, né? E isso é um fator comum hoje no Brasil, né? Podemos dizer então que a gente pode ter um fechamento em massa de muitas empresas, então, a partir desse momento. Fechamento eu não sei, mas que vai ter uma readequação, uma adequação, né? uma necessidade de acomodação disso tudo, sim. Porque se você começar a fazer uma fiscalização efetiva e forte, você vai incomodar muita gente. E esse incômodo pode gerar um impacto. 3, 4 empresas, né? E aí ele às vezes dificulta um pouco nesse sentido, né? Acontece o seguinte, você pode segregar atividades. Segregar atividades não é proibido. A questão é que a pessoa segrega apenas e tão somente para dividir o faturamento. Sim. Às vezes você vai em uma loja, um comércio qualquer, o cara lá tem 2, 3 maquininhas de cartão. A depender da maquininha de cartão que ele passa, é um CNPJ e é uma razão social. Só que você olha o nome da loja na frente, é o mesmo. Isso é fraude. Isso aí é fraude. Agora, você segregar as várias atividades que você tem eventualmente em um único CNPJ para planejar tributariamente a questão, isso não tem problema. Então você tem lá uma atividade de atacado e de varejo, tá tudo num lugar só. Não, divide. Uma distribuidora, divide. Isso pode. Agora, você não pode, numa loja de vestuário, de roupas simples lá do comércio, porta de rua, ter lá 5, 6... Não, 5, 6 não, mas tem 2, às vezes, né? 3 autopeças, eu vejo aí, 2, 3, né? 2, 3 CNPJs, porque a pessoa estoura o limite do simples. Então, aí que é o problema. E essa adequação, né? Que começa ano que vem, depois tem até 2033 que a implantação dos novos tributos. Isso. Mas e essa a metodologia do split payment aí? A partir de quando ela vai valer? Ela vai a partir de 27 já. De 27. Porque 27... Mas aí nas categorias de empresas que já... Não, para todo mundo? Para todo mundo. É que assim, em 27 ele acaba o PIS e o COFINS, que é os tributos federais, e entra já o CBS. Entendi. Então, nesse primeiro momento, o split payment vai ser pro CBS, né? E aí, conforme vai implantando, vai para os demais tributos. Aí vai tirando do DAS lá, tira um imposto e vem um DAS menor. E assim vai... A questão é que essa reforma, ela muda totalmente a sistemática, inclusive... reverte a situação entre a relação empresa e Receita Federal. Né? Porque hoje nós sofremos autuações ou algum tipo de problema ali com tributos quando nós somos fiscalizados. Então nós precisamos entrar com processo, a Receita entra com processo de fiscalização. Vou fiscalizar aqui os escritórios de contabilidade. Aí vai fazer um trabalho ali. A partir do momento que nós temos a geração dos documentos, já gerando os débitos tributários, aí, e temos essa questão aí das contas bancárias, a Receita pode simplesmente, automaticamente já falar, tá dando erro aqui, cara. Inconsistência. Tô vendo receber, não tô vendo gerar débito aqui. E aí, é você que tem que se explicar, porque a reforma tributária também trouxe uma situação que é a apuração assistida, que é uma outro sistema que vai entrar em vigor junto já com a Receita Federal com a implantação em 27, que você vai saber online, momento a momento, quanto você deve de imposto. Quanto você tem de crédito. É uma conta corrente, né? Exatamente, é como se fosse a sua conta corrente fiscal.
E aí, com isso, essa conta corrente ela tem que ser conciliada, né? Se ela não for conciliada, você não precisa se notificar. Você já vai estar sabendo que vai estar devendo. Vai ter lá 100 mil reais de faturamento. Entrou lá 100 mil reais. E nas notas fiscais tem 50. E a nota fiscal vai ter um papel importante. Mais importante do que é hoje. Hoje a nota fiscal é uma obrigação acessória, mas ninguém dá muito valor para ela. E não à toa os estados e municípios criam lá os seus programas de nota fiscal para obrigar o contribuinte, o consumidor a pedir a nota fiscal. Agora, a nota fiscal é um documento de constituição do crédito tributário, da dívida. Não é? Você emitiu a nota fiscal, tem a dívida pronta. Lembrando aí que agora, 2026, é uma alíquota de 1%. Né? É 0,10 de CBS e 1 de IBS. E aí, esse 1%, ele é só para teste, não é devido, desde que você cumpra com as regras, né, da obrigação acessória. E qual que é a obrigação acessória? As suas notas fiscais estarem com os dados corretos de apuração de IBS-CBS, ou seja, tem lá duas classificações, uma chamada CST e outra C-Classic, que são as classificações que falam, ó, esse produto aqui é tributado na alíquota normal, esse aqui é tributado com redução de alíquota. Então, para que você não precise pagar esse 1%, você tem que estar com os cadastros das suas notas fiscais 100%. Estou lhe dando um benefício desde que você me deixe te fiscalizar de forma correta. Esse é um problema. Os empresários hoje, eles têm isso nos seus sistemas, tal, eles fazem esse acompanhamento, tem esse controle? Lá no escritório a gente tem batido muito conversado muito com os empresários, mandado orientações sobre o assunto, e aí também tem a questão que depende dos sistemas, né? Alguns sistemas já implantaram, já liberou para que as empresas comecem a cadastrar os seus produtos com essas informações, e outros sistemas ainda não. Então, e nós estamos aí já na reta final, né? Tem um outro problema, né, Márcio? As prefeituras. Exatamente. Das 5 mil prefeituras, acho que não tem 10% que já está com o sistema implementado. Então, assim, a gente vai ter um problema grande pro ano que vem, porque a estrutura de inteligência computacional dos municípios não está adequada à emissão da nota fiscal, porque já que o tributo é um só e é compartilhado entre Estado e município, e depois ainda junto com a CBS, que é da União, precisa todo mundo conversar ao mesmo tempo. E isso pode gerar um problema grande se ninguém... Se um só faltar, vai gerar um problema. Vamos deixar os empresários de Rolândia tranquilos, porque Rolândia já está implementado. Ufa! Que bom, né? Bom, acho que a gente já assustou bastante os empresários, né? E aí eu queria puxar uma outra linha aqui. Tem uma pergunta, Fábio? Não, pode de repente tá da sua pergunta aí, porque a minha consideração final. Eu queria dizer... Não, a hora que eu for da minha pergunta. O que eu queria puxar quais são pro empresário que às vezes, né, já tá de cabelo em pé ali, né? Meu Deus do céu, o que eu faço, né? Quais são os primeiros passos para ele começar a se adequar, né, e se preparar para a reforma tributária? Porque é justamente isso que eu ia falar, que nós temos um ano para fazer essa preparação, independente de categoria que nós estamos, onde vai entrar, mas acho que seria o ideal, né? Primeiro, como eu disse, o empresário vai ter que entender o seu cenário. Cada empresário vai ter um cenário diferente. E entender esse cenário para quem eu vendo, de quem eu compro. E ver quais são esses impactos em relação a isso. Se eu ficar vamos colocar o exemplo de quem está no Simples. Quem não está no Simples, ele vai ter que fazer isso aí e ver o impacto que vai dar a mais ou a menos Porque nós temos, assim, ali no escritório, nós temos setores que vão ser impactados positivamente e também tem os setores que vão ser impactados negativamente. Então, para quem está no regime normal, ele só vai ter que ver qual vai ser a dor ali ou o benefício que ele terá. Agora, quem está no Simples, né, que são a grande maioria das empresas, ele vai ter que entender esse cenário e fazer os cálculos, porque muitas vezes ele está no Simples, mas tem uma margem muito pequena, gera muito crédito de IBS-CBS, talvez seja vantajoso ele não estar no Simples Nacional. Então, primeiro passo que eu vejo, que eu oriento os meus clientes, faça um levantamento dos seus fornecedores.
identifique nos seus fornecedores quem é do Simples Nacional, quem não é do Simples Nacional, para ver quais são os créditos que você terá nas aquisições dos seus produtos e mercadorias. E aí, a mesma coisa você vai fazer para sua venda e aí começa o seu planejamento tributário, nesse sentido, para você ver, de repente se eu ficar fora do Simples, eu vou ter pouco impacto e vou gerar 28% de crédito, né? Quem está numa tabela do Simples mais alta, ali que chega a 11%, 12% do faturamento, às vezes o IBS, CBS por fora vai ser mais vantajoso. Porque gerar crédito pode ser benefício para a concorrência, né? E o comerciante hoje que vende direto para o consumidor final? O comerciante, ele não vai sofrer tanto essa questão para quem está no Simples. Eu acho que nesse sentido o Simples vai continuar sendo mais benéfico, a não ser essa questão da margem, eu tenho uma margem muito apertada ali e tal. Mas é porque ele não vai sofrer na outra ponta aquela, eu quero crédito. Aquela exigência, aquela pressão. Crédito, né? Eu quero. O consumidor final, ele quer pagar menos. E às vezes não, com o Simples, comprando de quem está no Simples, ele vai pagar. Deveria pagar um pouquinho menos. Então, para quem está na ponta, no varejo, essa pressão por mudança de regime vai ser menor. Agora, quem está no meio da cadeia ali produtiva, ela vai ter uma pressão maior. Muito bem. Bom, acho que ficou claro, né, para quem está nos acompanhando aí, né, que vai ter mudança, né, independente de onde você esteja, né, vai ter mudança, e a melhor forma de você entender o quanto você vai ser impactado ou não é buscando ali uma assessoria do seu contador, né, fala com o seu contador, com o seu advogado, caso você tenha um advogado tributarista lá, né, fale com ele também, olha, como a gente pode, né, estruturar o nosso negócio para ter o mínimo de impacto possível, né? E já ficar preparado. Não deixe para a última hora. O brasileiro gosta de deixar tudo para a última hora, né? Não deixe para a última hora, porque às vezes, né? Às vezes o que fica para a última hora depois não dá tempo de você fazer algumas correções necessárias e isso pode, né? Perde competitividade. Perde competitividade, perde mercado, depois para reconquistar o custo é muito maior. Né? Eu até diria que nós já estamos na última hora. Já, né? Já está na última. Já sim, porque veja, se a gente pegar o histórico um pouco da reforma, a gente teve lá desde a emenda 132, né, toda a discussão, 2023 nós estamos falando, né? Desde o ano passado, com toda a discussão da Lei Complementar 214, e aí chegando no momento, nós já estamos chegando no momento da implantação. Hoje é dia 11 de novembro. Dia 2 de janeiro. Daqui 50 dias... 4 de janeiro, né? É implementado. Daqui 50 dias aí, aproximadamente, nós já teremos a implantação desse negócio aqui. E é para todas as empresas? De teste é para todas as empresas ou não? Não. Só para o normal. Só para quem apura o IBS, CBS normal. Perfeito. Daí até... Vai apurar, melhor dizendo. Tem alguns empresários que acham que eu não vou ser impactado. Eu já ouvi isso aí de um cliente meu que é do regime normal, que foi conversar com os fornecedores. Não, a reforma tributária não vai me impactar, para mim não vai mudar nada. Eu falei, mas como assim? Não, porque eu sou do Simples. Tá. Então, em 2026, quem está no Simples não vai precisar fazer esses testes aí do 1%. Mas, em 27, ele já vai estar no CBS. Então, assim, todo mundo vai ser impactado. Não vai ter teste em 27, já vai entrar direto. Então, né? assim, ele vai ter um tempo maior para estudar a sua situação, o seu cenário. Mas ele vai ter que estudar. Tem que impacto, né? Por exemplo, aquele que não se adaptar, que já vai ser do regime normal de BSCBS, não se adaptar para o ano que vem, vai pagar 1% a mais de carga tributária. Vai ganhar um ano a mais, vai ter um ano a mais para se adaptar, porque vai ter aquela questão da nota fiscal, que ele não vai estar ainda organizado para isso e tal, aquela coisa toda, mas em 2027 não tem escapatória. Vai estar, né? Bom, eu acho que o bate-papo de hoje, né, Fábio, acho que a gente conseguiu trazer aí, de uma certa forma, no início a gente colocou um pouquinho de medo no pessoal, né? Mas eu acho que o medo faz a pessoa se movimentar, né? E isso de uma forma benéfica, né? Porque a gente trouxe muitas luzes também para as dúvidas do pessoal, né? Muitas coisas que só estava em dúvida, eu acho que a gente conseguiu esclarecer hoje, né Fábio? Claro. Ou pelo menos, né, dar um direcionamento,
né? De onde buscar um auxílio, uma ajuda, né? Então, pra gente encerrar, né? Que quando o assunto é bom, né? A gente acha que tem assuntos aqui pra seguir mais uns 2 episódios aqui na sequência, né? Mais com o Elvio na mesa. Né? Tem um pauta bastante aqui, né? Mas chegamos ao final já do episódio de hoje, né? Eu gostaria de pedir as considerações finais, né? De vocês. Elvio, por favor. Claro. Não, eu tenho certeza absoluta que esse tema daria inúmeros episódios do Acer em Foco, porque a gente poderia fazer uma divisão por categorias econômicas. Né? Legal. Já que a Acer tem um conglomerado lá grande de associados, né, na área da indústria, comércio, prestação de serviço, então daria para fazer pelo menos mais 3. Perfeito. Então já fica já vamos agendar. Mas desde desse modo, né, para as minhas considerações finais, faço coro aqui com as palavras do Fernando, a necessidade de que o empresário procure efetivamente aí a sua consultoria, a sua assessoria contábil, jurídica, econômica, para se planejar efetivamente para essa reforma, tá? Principalmente, e a grande maioria dos associados da CIR que estão lá na linha do varejo, do consumo e tudo mais, não é? E digo que a reforma mudará o paradigma da tributação de consumo no país, só não sei se para o bem ou para muito bem, não é? E que essa reforma, na minha visão, sim, eu acredito muito nela, né? Acredito que ela terá um bom impacto econômico, mas o grande problema é quem a direciona. Então a gente espera que aquelas pessoas que hoje a direcionam não atrapalhem depois a área econômica, né? Não a área econômica em si, mas a economia como um todo, né? Para que a própria economia se adeque, se adapte e cresça efetivamente num ambiente aí de liberdade econômica efetiva. Acho que entendemos o recado, né? É isso aí. Márcio, por favor, suas considerações finais. Bom, Fernando, eu acho que é um momento realmente de uma mudança muito profunda. Tudo aquilo que nós conhecíamos sobre tributação esquece e vai ter que estudar novamente. Vamos aprender de novo, né? Vai ser um aprendizado um pouco menor, porque, como eu disse, né, nós tiramos aí 27 legislações estaduais, nós falamos só de ICMS, mas dentro do ICMS nós temos lá de FAO, antecipação, substituição tributária, tudo isso não vai ser no primeiro momento, mas vai acabar. Mas eu acho que agora o principal é o empresário sentar com o seu contador, todas as empresas têm um contador, falar o que vai mudar para minha empresa? Quais vão ser os impactos? Por onde eu começo aqui a olhar para essas mudanças? Para poder chegar em 2027, para aqueles que são do Simples Nacional, com o negócio já desenhado, né, e planejado, e aqueles que são no regime normal, esse já está atrasado, porque se já teria que estar olhando, porque em 2026 ele vai ter já umas obrigaçõezinhas ali para cumprir, né? Podemos dizer que em menos de 60 dias ele já está no... Ele vai ter que estar adequado para não aumentar 1% do custo do tributário dele. E então acho que agora o recado é esse. Vamos estudar, planejar, conversar aí com o contador, com o advogado e entender essas reformas essa reforma, porque ela realmente mudou toda a nossa sistemática de tributos e formação de preço de venda. Então vai ter que reaprender também a fazer a formação de preço de venda. Tudo bem. Fábio Fernandes. Cara, eu falei outro dia num evento que eu tava, vou falar de novo. Graças a Deus que eu não sou contador. Essa é a minha consideração final. Vai ser difícil, né? Porque como tá todo mundo atrasado, né, Márcio? Daqui a pouco vocês têm uma avalanche de atendimentos ali e tal, e poderia todo mundo ter planejado, né? Mas o empresário não planeja desse jeito, né? Então, graças a Deus que eu não sou contador. Mas é empresário. Mas é empresário. Fora do mas eu sou empresário único, né? O contador tem um monte de cliente, né?
Bom, gente, né, hoje encerramos mais um Assir em Foco, né, com muito conteúdo, e não deixe de acompanhar, né, esse e os demais conteúdos na quarta-feira, né, onde que sai lá, Fábio, mesmo? Vai sair no YouTube a partir de quarta-feira, vai estar lá no site da Assir para você com o agregado de todos os episódios, vai estar no Spotify também, e nós vamos divulgar nas redes sociais da Assir, então acompanha aí que o assunto é de grande valia para todo mundo, hein? Exatamente, e lá você encontra não só esse episódio, mas diversos outros episódios, diversos outros temas que podem ajudar efetivamente no dia a dia da sua empresa. Bom, até o próximo sábado aqui no Assir em Foco, onde a força do associativismo está sempre em destaque. Até o próximo, tchau, tchau. Você acabou de ouvir na Rádio Cultura FM o programa Assir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia.